Qual é o seu propósito? Para que você foi criada? Para que você nasceu? Por que você está nesse contexto que você está agora? E tudo bem com você? Bem-vinda a esse canal, me chamo Nara e hoje vamos conversar um pouquinho sobre propósito. E olha, eu vou começar já falando com vocês sobre o que eu acredito, sobre a minha visão em relação a propósito de vida. E por que a gente falou tanto nisso nos últimos anos, por que todo mundo tá buscando o seu propósito de vida, quer encontrar o seu propósito de vida, quer viver dentro do seu propósito de vida. E o que acontece é que muita gente fica parada nisso quando acha que não tá vivendo o seu propósito, não tá vivendo a vida que nasceu para ter, a vida que nasceu para viver, e ela não acha que está dentro do propósito. Então essa pessoa carrega uma frustração diária e tá em busca incessantemente dessa questão do propósito. A primeira coisa que eu quero colocar para você é esse mito. Eu vou colocar mito, que existe um mito do propósito, que é você ter aquela visão de que propósito é algo muito grande. A pessoa que está vivendo dentro do propósito dela, ela está assim, quase 1000 por hora, ela está fazendo grandes coisas, grandes eventos, não sei, ficando famosa talvez, viajando, né? Documentando sua vida e mostrando para o mundo. E nós vemos muito isso hoje nas redes sociais, né? Por influenciadores e tal. Você acha que aquela é a visão ideal de propósito. Levar para o nosso contexto cristão, é aquela pessoa que está em missão. Ela está em missão em outro lugar, então ela está vivendo o propósito dela. E às vezes você se vê paralisada, porque eu estou esperando viver o meu propósito. Eu estou esperando minha vida acontecer até eu atingir aquilo que eu quero e viver o meu propósito dentro daquilo. Quando você para pensar nisso que eu vou te falar agora, você até fica mais em paz, fica mais contente, você tem contentamento. Por quê? Eu acredito que propósito, ele pode ser vivido da maneira mais simples, desde que você tenha uma atenção e uma intenção no seu dia a dia mesmo, na realidade que você está vivendo. Porque, convenhamos, né? Se você for olhar só para a vida da internet, das plataformas, das redes sociais, você vai ver só o lado bom, né? Você vai ver essas coisas muito grandiosas. E aí, se você pegar uma pessoa que tem uma rotina mais simples, eu, por exemplo, tenho uma rotina muito simples, não tem nada de glamouroso. Essa rotina mais simples de uma dona de casa, de uma mãe que tá todo dia cuidando do seu filho e tá esperando talvez a fase pequena do seu filho passar para então poder viver o propósito, né? Fazer essas coisas grandes que a gente imagina que seja um propósito. Mas eu trago para você um pensamento e eu quero compartilhar com você e eu quero que você pense mesmo. E a realidade que você está, o que você está vivendo, ele faz parte do seu propósito. Porque eu acredito que o propósito muda. O propósito muda de acordo com as nossas fases de vida, assim como a sua mentalidade muda. A minha mentalidade mudou muito de alguns anos pra cá. Quem me conhece há mais tempo, há 10 anos pra cá, mudou muito. De 5 anos pra cá, minha mentalidade mudou muito, então a minha percepção de propósito mudou muito. Há 5 anos atrás, eu estava dentro do meu propósito, no início da maternidade. E então eu cuidava de 2 filhos, praticamente 2 bebês. Meus filhos têm idades muito próximas, então eu cuidava de 2 bebês e eu não trabalhava fora, então a minha rotina era sempre dentro de casa, eu era só a dona de casa, a mãe ali quase 24 horas, né? A gente quase não dorme quando tá com bebê 2, então a minha rotina era aquilo que eu tava vivendo. E eu demorei um pouco para perceber isso, para ter esse pensamento, para ter essa percepção, para começar a enxergar isso. Eu demorei um pouco, bater na cabeça em algumas coisas que eu via muito aqui na tela do celular, computador, se você estiver vendo esse vídeo. Então, vamos cair naquela mesma frase de se comparar, né? Você compara a vida dos outros a outras pessoas que vocês estão vendo, fazendo muita coisa grande, você tá ali
com 2 bebês, aquela rotina de mãe. Só que quando eu comecei a perceber que aquilo naquele momento era o meu propósito, era cuidar bem dos meus filhos para eles serem bem encaminhados nos primeiros anos de vida, que são essenciais para uma criança, eu comecei a ficar satisfeita, comecei a ter contentamento. Então eu comecei a ver essa questão como poxa, isso aqui é o meu propósito. É meu propósito, não preciso estar com um microfone na mão, não preciso estar nem trabalhando fora, que era o que eu imaginava, né? Eu tinha que estar produzindo, rendendo, e normalmente a gente leva para o lado financeiro, lado das finanças. Se não tem o valor do dinheiro ali no meio do que você está fazendo, tá fora do seu propósito. Só que você tá vivendo essa realidade hoje de ser uma dona de casa, uma mãe 24 horas com seu filho, saiba que sim, há muito propósito no que você tá fazendo. Ou se você trabalha fora também, e às vezes tá naquela rotina que a gente sabe que ela é a realidade da maioria de nós, né, do nosso país, que é daquele horário comercial que você sai muito cedo para trabalhar e você volta também muito tarde, você quase não tem aquele tempo para fazer as coisas com qualidade. Como enxergar o seu propósito dentro dessa realidade que você vive, dentro do seu cotidiano? Primeiro que existe um propósito que eu acredito que seja um propósito geral, vamos colocar assim, é um propósito para que você foi criado. Nós fomos criados por Deus e a partir disso nós somos criados para ter uma vida em que você glorifica a Deus. Deus é glorificado através da sua vida. Então, só isso, quando você percebe isso, começa a refletir nisso, que você foi criado para a glória de Deus, quando você se torna um filho de Deus, você começa a pensar no quanto Deus é grande, soberano, que fez todas as coisas tão maravilhosas que a gente vê no mundo. E você começa a ter esse olhar sobre, poxa, o dia amanheceu, um dia bonito. Você tem o dia pela frente, você acordou bem, você tá respirando, você tem o seu filho para falar com você, para você dar um abraço e um beijo. Quando você começa a perceber isso, essas pequenas coisas, que você vê a criação de Deus, você vê a beleza de Deus no seu dia a dia, você começa a ver que sim, eu fui criada com um propósito. A minha vida precisa glorificar a Deus, então eu preciso acordar agradecendo, tendo essa percepção, mesmo que você vá trabalhar, acordou muito cedo, né, e tem uma rotina bem cansativa, bem pegar condução, mas isso não pode tirar o seu olhar do extraordinário que acontece todo dia. Nós, mesmo vivendo na sua rotina, no seu cotidiano mais ordinário, mais comum, mais simples, nós precisamos olhar para o extraordinário de Deus que acontece todos os dias, que acontece no fôlego de vida, acontece no nascer do sol, no pôr do sol. Então, quando você tem esse olhar sobre isso, sobre o seu Criador em você começa então a ter esse sentido de propósito, esse senso de propósito. E aí quando nós vamos para o propósito individual, eu até mencionei sobre propósito no último vídeo que eu coloquei aqui, falei sobre rotina, sobre você fazer o que precisa ser feito, porque para você manter a constância, você ter essa percepção de que o que você faz é para além de você, isso também fala sobre o seu propósito individual, porque nós não podemos estar olhando só para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo, e o meu propósito de vida é para eu ter sucesso, só sucesso na vida, independente de qualquer coisa. Mas o nosso propósito individual, ele tem que ser para além de você. Ele não pode ser egoísta, ele não pode ser individual. Então, por que eu trouxe num outro vídeo sobre isso? Quando você sai para trabalhar, quando você decide cuidar do seu corpo, cuidar da sua casa, se esforçar para ensinar bem o seu filho, para criar o seu filho dentro de princípios e valores, você está fazendo o seu propósito individual. E você vai despertando então para as coisas que têm valor mesmo na vida, as riquezas, além do dinheiro, né? Tá além do sucesso profissional. Eu não defino sucesso como quanto você tem na sua conta, né? Quais os bens que você tem. E isso é algo que te traz contentamento novamente e satisfação, porque
você colocar o seu olhar mesmo em Deus, no seu Criador, Ele vai te mostrar que o seu propósito vai fazer sentido. Você vai vivendo assim, tendo esse olhar, né, enxergando isso, enxergando essa vida simples, mas de forma intencional e tendo atenção para isso, você pode definir isso como seu propósito de vida. Pode dizer hoje que o seu propósito de vida está sendo, você está dentro do seu propósito, se o que você está fazendo está alinhado com o que o Senhor planejou para você. Uma vida que o Senhor projetou para você, os planos que Ele fez para você, é que você atinja o alvo de Deus, seja uma flecha polida para acertar o alvo de Deus. Nós construímos isso no nosso dia a dia. A gente constrói esse pensamento e toma essa atitude de vida da maneira mais simples. Em tudo que você for fazer, faça de maneira intencional para que a sua vida glorifique a Deus. Você glorifica a Deus no seu dia a dia e nas coisas mais simples. Você acha até que ninguém dá valor, mas tem muito valor nessas coisas simples. Então não se deixe perder a esperança, nem ficar parada procurando um propósito muito grande, uma coisa exorbitante para viver, para então ficar contente, para então ter alegria, porque isso você pode encontrar no seu dia a dia, no seu cotidiano, da maneira mais simples. Talvez você pense, mas existe um passo a passo que eu posso fazer isso, começar a enxergar e dar valor à minha vida simples, à minha rotina simples, o meu dia a dia, para então eu enxergar esse extraordinário de Deus na minha vida. O passo que você tem que dar na sua vida é o de olhar para dentro de si. Essa questão do autoconhecimento, ela é importante, sim, mas não colocando como só para você conhecer suas forças e fraquezas, seus pontos fortes e fracos, suas habilidades, e usar isso tudo a seu favor, não colocando como uma visão antropocêntrica do mundo, mas você dá espaço para dentro de si. O que você precisa encontrar dentro de você é o Espírito Santo. Ele precisa ser o seu guia, a sua voz que vai dar esse senso de propósito, vai alinhando, vai te moldando e você vai percebendo o seu propósito de vida, o propósito pela qual você nasceu, seus valores, porque você foi criada. Isso a gente encontra nessa pessoa do Espírito Santo como nosso guia. Então esse olhar para dentro de si, ele primeiro precisa vir de você, ouvir a voz do Espírito Santo. Então aqui eu quero abrir um parênteses para você, como um conselho, um estímulo para que você leia a Bíblia, para que você estude a palavra de Deus, porque você vai conhecer o Espírito Santo, vai ouvi-lo a partir disso. Faça suas orações, seu devocional, mas não deixe de praticar essas disciplinas espirituais, porque elas vão te levar para você ouvir a voz do Espírito Santo. Você vai descobrir aí que o propósito de vida ele pode ser o mais simples e que você pode andar alinhado no seu propósito de vida, no seu dia a dia, mesmo que você seja a mais atarefada das mulheres, tá bom? Esse é um recado que eu quero deixar para você nesse vídeo. Eu espero que tenha te ajudado, eu espero que você tenha gostado. Se você não deixou o seu curtir, deixe o seu curtir, compartilhe esse vídeo. Nesse canal eu trago para você sempre essa percepção, buscando sempre a nossa visão como mulheres cristãs, que estamos sendo construídas e sendo polidas para ser uma flecha que acerta o alvo de Deus. E é isso que eu espero na sua vida também. Tá bom? Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!